Olá, essa apresentação é integrada a um projeto de iniciação científica que é relativo, por sua vez, a um estudo das perspectivas de aplicação de melhorias em NURFs, ou campos de radiância neurais. Bem, antes de tudo, nós devemos comentar o que são NURFs, e basicamente os NURFs, ou campos de radiância neural, eles são uma técnica de aprendizado de máquina utilizada na renderização de cenas 3D. Essa abordagem ela foi introduzida primeiramente em um artigo publicado em 2020 chamado NURF, representando cenas 3D como campos de densidade neural para a renderização de vista livre. E bem, a ideia central dos NURFs é representar uma cena 3D como uma função volumétrica contínua, onde cada ponto dessa cena ele é mapeado para uma densidade e uma cor associada. Essa função volumétrica, por sua vez, é aproximada por meio de redes neurais, que são geralmente multilayer perceptrons, que são flexíveis e são capazes de aprender essas representações mais complexas. Ao treinar a rede com um conjunto de imagens 2D de diferentes pontos de vista, os NURFs eles conseguem eles têm essa capacidade de aprender a relação entre a visualização 2D e os conteúdos 3D da cena, permitindo posteriormente sintetizar visualizações de pontos de vista não observados anteriormente. Ou seja, você pode alimentar na rede imagens de diferentes pontos de vista de um objeto, tanto sintetizado quanto um objeto real, e ele vai fornecer novas imagens de novas visões não existentes anteriormente. Bem, aqui vocês têm algum conjunto de imagens de cenas 3D que foram geradas a partir de imagens sintetizadas também. Então vocês podem ver que há um grande potencial de uma qualidade bastante alta para a renderização dessas cenas. E certo. Bem, quais são as dificuldades das NURFs? Basicamente, primeiramente, elas requerem uma grande quantidade de dados de treinamento para aprender adequadamente a função volumétrica que representa essa cena. E isso pode ser problemático, visto que há algumas situações onde os dados disponíveis são limitados ou então são de difícil acesso. Também há o problema de o treinamento e a inferência serem computacionalmente intensivos, especialmente para cenas mais complexas e detalhadas. E isso pode levar muito tempo e requer também um hardware poderoso, como o uso de GPUs ou TPUs. Há também a qualidade das visualizações de treinamento, ela é crucial para o treinamento das NURFs. Então, se as visualizações fornecidas para o treinamento forem de baixa qualidade ou insuficientemente representativas da cena, a renderização, por sua vez, a partir de pontos não observados, ela pode ser imprecisa ou então conter artefatos indesejados, glitches e enfim. Os NURFs também podem ter dificuldade em capturar superfícies que sejam transparentes ou altamente flexíveis, uma vez que a modelagem ela precisa dessas propriedades que requiram informações detalhadas e específicas sobre a interação da luz com a superfície. Isso pode gerar alguns problemas na representação da cena. Também há o problema da limitação da escalabilidade, já que, embora os NFTs tenham se encontrado muito eficazes assim em cenas relativamente pequenas, a aplicação deles em cenas maiores ou então em ambientes muito complexos, onde a reflexão, como eu comentei anteriormente, e afins, ela pode ser limitada pela capacidade computacional necessária para lidar com um grande número de pontos 3D e de detalhes mais finos, digamos assim. E quais são as possíveis soluções para esses problemas? Bem, uma maneira de abordar a necessidade de uma grande quantidade de dados é usar técnicas de aumento de dados, como Data Augmentation, para criar variações artificiais dos dados já existentes. E isso pode ajudar a expandir o conjunto de treinamento e melhorar a generalização do modelo para diferentes condições de visualização daquela cena. Também os pesquisadores eles têm trabalhado no desenvolvimento de algoritmos de otimização mais eficiente e técnicas de treinamento que aproveitam melhor o hardware já disponível com o uso de técnicas de paralelização de GPU, ou então de TPUs, como eu comentei anteriormente, que são unidades de processamento específica para tensores, para acelerar o treinamento e a inferência. Para cenas com muitos detalhes, é possível também a gente reduzir a resolução espacial durante o treinamento, o que pode diminuir os requisitos computacionais e facilitar o aprendizado das características mais gerais da cena. Também há a possibilidade de adicionar informações contextuais ou conhecimentos específicos da cena para ajudar a melhorar o desempenho das NURFs. Por exemplo, se nós adicionássemos informações sobre materiais, sobre texturas, sobre geometria de cena, para incorporá-los no processo de renderização, isso capturaria melhor as propriedades transparentes ou polidas e renderizaria, teoricamente, uma cena mais fidedigna, digamos assim. Também poderíamos realizar o uso de arquiteturas mais avançadas, que seria basicamente fazer exploração de arquiteturas de redes neurais para permitir que as NURFs capturem informações mais complexas e melhorar a qualidade da renderização final. E também a exploração de técnicas de aprendizado semi-supervisionado, mas a técnica que nós escolhemos para o estudo foi basicamente a exploração de variâncias de NURFs.
que são variantes e extensões propostas em artigos similares, que são ramificações do Nerf original, como os Half-Nerfs, que são mostrados aí no slide, que introduzem informações especialmente variáveis para melhorar a renderização de superfícies difíceis. E basicamente essa aplicação de técnicas e ramificações de outros tipos de Nerf tem seus pontos negativos, seus pontos positivos, muitas focam em velocidade de reconstrução, outras focam na qualidade final, enfim. A que nós escolhemos especificamente, como vocês poderiam ver, foi o TensorFlow, que são Tensorial Regence Fields. Certo. De modo a alavancar, né, selecionar qual das técnicas de reconstrução de cenas 3D com os Nerfs seria utilizado para o estudo, foram analisadas uma certa quantidade de parâmetros referentes aos resultados capturados no estado da arte, basicamente, por cada um dos modelos disponíveis, e os parâmetros levantados foram, primeiramente, a velocidade de reconstrução das cenas, também a performance proporcional à quantidade e à qualidade das imagens que eram fornecidas ao algoritmo, né, à tecnologia, também a qualidade da reconstrução final da cena 3D, a escalabilidade da aplicação, as dependências relativas ao ambiente, ao sistema operacional da aplicação, visto que poderia haver muita dificuldade para setar em diferentes máquinas, a presença de documentação sólida e relevância no meio científico, a adição também de inferência sobre o modelo base das Nerfs que poderiam ser relevantes à reconstrução. Enfim, em concordância a esses pontos levantados, o modelo variante foi, como eu comentei, do TensorFlow, que são campos de radiância tensorial. E bem, ele se mostrou bastante eficaz no quesito da eficiência computacional, visto que a técnica faz uso de tensores na suplementação e isso permite acelerar o processo de treinamento e inferência, como eu comentei, através do uso das TPUs, por exemplo. Também a redução da quantidade de amostras. O modelo ele consegue obter resultados satisfatórios com a quantidade reduzida de amostras para o treinamento, que provê um processamento mais flexível em relação aos nativos. Temos também uma flexibilidade da arquitetura, onde é permitida uma combinação de diferentes técnicas e módulos de aprendizagem profunda. Temos o tratamento de superfícies mais complexas, onde a técnica ela se mostra capaz em lidar com superfícies complexas, como objetos transparentes ou reflexivos. Temos a captura de detalhes finos, onde o modelo ele captura detalhes mais finos em renderização 3D, o que termina por possibilitar uma imagem mais detalhada e fidedigna da cena. E também temos uma regularização integrada, visto que a técnica ela incorpora técnicas de regularização durante a etapa de treinamento, o que provê, por sua vez, um modelo mais assertivo. E, certo, nós temos agora os resultados e a discussão do projeto, onde, apesar do desenvolvimento de melhorias técnicas de baixo nível, como a manipulação da arquitetura do modelo, ou a refatoração do código em linguagens para programação em CUDA, que é basicamente GPU Programming, como vocês podem ver na imagem, que existe um X, né, ou seja, foi descontinuado, e Parallel Computing, foram iniciadas e foram promissoras, só que também havia um grande potencial, né, um risco, de o estado da arte ele superar as modificações feitas em virtude do tempo que seria alocado para a tarefa, visto que ela precisaria de bastante técnica de baixo nível e é uma técnica bastante sofisticada, então também tinha esse risco de não vir a calhar e não produzir um resultado tão relevante assim para o estado da arte. E em virtude disso, o foco da implementação de aprimoramento se baseou em dois pontos principais. Primeiramente, eu vou comentar dos testes, onde foram basicamente realizados em dados oficiais publicados nos mais diferentes artigos das diferentes técnicas e também nas imagens coletadas na pesquisa que seguiram, certo? Um padrão também publicado pelos artigos relativos a cada uma dessas ramificações de Nerf. E certo, quanto aos dois pontos principais, nós temos a refatoração para libtorch, visto que com a refatoração da base Python para C++, com o auxílio da libtorch, que é uma biblioteca oficial de Python para C++, a velocidade de execução, em virtude de facilitar a computação paralela, como eu já comentei, e a eficiência computacional do modelo, elas são melhoradas. E além disso, no quesito de portabilidade, o libtorch, ele, por sua vez, diferente do Python, por exemplo, ele suporta mais plataformas, incluindo sistemas móveis embarcados, o que é um desafio para o Python. Em segundo lugar, nós temos a modularização, ou containerização, onde, tendo em vista que uma das dificuldades quanto ao teste das técnicas de Nerf é relativa à consistência do ambiente, nós fazemos a containerização do Docker, que basicamente é uma plataforma de containers que permite implementar aplicativos de forma isolada, e isso garante a execução de forma consistente, independente do ambiente do host. Então, dessa forma,
o desenvolvimento e gerenciamento de a análise, digamos assim, da ferramenta ela se tornou mais simplificada, portátil e escalável, que foi um ponto que nós repetimos anteriormente. E além disso, também foi desenvolvido um executável, né, um ESE, que é ainda mais simples que os containers, terminou por prover uma visualização facilitada do funcionamento do modelo e do treino, direcionado basicamente a usuários que querem apenas testar a ferramenta, mesmo que essa abordagem ela não lide com diferença de dependência. Então, o usuário ainda vai ter que se preocupar com as dependências contidas na sua máquina, no seu sistema operacional, para fazer esse treinamento, o que requer algumas modificações. Certo? Obrigado pela sua atenção. Eu deixei aqui alguns links relativos aos artigos comentados anteriormente. Fiquem livres para acessá-los, para tirar suas dúvidas. E é isso. Obrigado.